Bom dia, que a graça e a paz de nosso Deus seja sobre cada um de nós neste dia. Bem, encerramos domingo passado a série sobre viver com fé e sabedoria e falaremos a partir do segundo semestre sobre o ministério dos profetas no Antigo Testamento. E nós vamos rever um pouco da história e relembrar as mensagens de exortação para uns e também a motivação para o povo escolhido de Deus. Vamos ver as circunstâncias em que cada um dos profetas viveram e os impactos de suas mensagens, a partir do primeiro domingo de julho. Mas até lá nós temos 2 domingos e nós vamos aproveitar esses 2 domingos com estudos extras interessantes e sobre temas pouco mencionados, estudados. Hoje falaremos de Judas e a sua carta, o penúltimo livro da Bíblia. Entendemos que, de certa forma, ele dá continuidade à série anterior e nos prepara para o novo semestre. Judas chama a atenção de cristãos para os perigos que os cercam e exorta-os a crescerem em sabedoria e fé. Judas é uma voz que alerta os primeiros cristãos para os juízos de Deus contra os pecadores. Judas parece ser um livro pouco lido e estudado, tem apenas 25 versículos. Sabemos que a Bíblia é uma composição de diversos livros escritos ao longo da história, mas que levou muitos anos para serem reunidos e considerados como escritos inspirados e assim ser a revelação de Deus para o homem. O livro de Judas passou a ser considerado parte do cânon somente no século IV. Aliás, a formação da Bíblia como a conhecemos demorou muitos anos, gerou diversos debates sobre a validade dos escritos e muita controvérsia. Como exemplo, já ouvimos falar dos livros apócrifos, também conhecidos como livros pseudo-canônicos. São os livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, nos quais elas não reconheceram a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo por serem escritos sem inspiração divina. Portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. Mesmo assim, são livros que têm valor histórico por fazerem referências a costumes e tradições e registrar acontecimentos na história do povo de Israel. Exemplos desses livros são Judite, 1º, 2º Macabeus, livro de Tobias, dentre outros tantos. Citamos este detalhe porque o próprio Judas, além de usar referências do Antigo Testamento, demonstra conhecimento sobre a tradição judaica da época, quando faz uso de informações destes livros em sua carta. Um outro detalhe interessante é que há muita semelhança entre o livro de Judas e a segunda carta de Pedro, levando os estudiosos a tentar entender qual seria a relação entre eles. A carta de Judas, apesar de pequena, tem um estilo diferente das demais e particularidades que tornam interessante o seu estudo e compreensão. Judas. De qual Judas estamos falando? Para quem ele escreve? Quando escreve? Por que Judas escreve esta carta? Qual é a sua motivação? Qual a mensagem de Judas? Podemos dividir o livro em 5 partes para facilitar o seu entendimento. Saudação e propósito da carta, versos de 1 a 4. Lembrança dos juízos de Deus aplicados na história contra rebeldes e os homens maus, versos de 5 a 11. Judas trazendo acusação contra os falsos mestres, versículos 12 a 16. Judas fazendo contraste entre cristãos verdadeiros e falsos, versículos 17 a 23. E, por fim, a doxologia, 24 e 25. Quem foi este Judas? Quem escreveu a epístola? No versículo 1, ele se identifica como servo de Jesus e irmão de Tiago. Nós temos no Novo Testamento 5 pessoas com este nome, Judas.
Ao Judas de Damasco, em cuja casa Paulo esteve orando depois de sua conversão no caminho a Damasco, Atos 9:11. Ao Judas Barsabás, uma figura predominante nos concílios da igreja, quem, junto com Silas, levou a igreja de Antioquia à decisão do concílio de Jerusalém, quando as portas da igreja se abriram aos gentios. Atos 15, 22, 27 e 32. Este Judas também era profeta. O Judas Iscariotes, nenhum desses três jamais foi considerado seriamente como o autor da carta. No quarto, havia no grupo apostólico um segundo Judas. João o chama Judas, não o Iscariotes, conforme João 14, 22. No entanto, outras referências indicam esse Judas como filho de Tiago e, portanto, não sendo o mesmo Judas que no versículo 1 diz ser irmão de Tiago. Resta mais um Judas mencionado no Novo Testamento, que é o Judas, irmão de Jesus. Mateus 13, 55, Marcos 6, 3. E se algum dos Judas do Novo Testamento escreveu esta carta, este Judas deve ser o provável autor, porque só ele pode chamar-se realmente irmão de Tiago, que foi também um dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Judas e Simão. Lembramos que os irmãos de Jesus, a princípio, não criam nele, João 7,5, mas posteriormente creram e perseveravam juntos, Atos 1,14. Vemos no versículo 1 que Judas se identifica como servo de Jesus e irmão de Tiago. Entende-se que ele prefere não mencionar Jesus como seu irmão, pois isto seria uma referência terrena. Prefere identificar-se como servo de Jesus, pois humildemente se rende ao senhorio dele na eternidade. Por outro lado, quando se identifica como irmão de Tiago, tem uma razão para isto, pois Tiago era muito mais conhecido pela influência que tinha entre os primeiros cristãos e, portanto, tornando mais segura a sua aceitação e a sua autoridade. Existem aqueles que argumentam contrariamente e outros que afirmam que este Judas é sim o irmão de Jesus. Para quem ele escreve? Quando escreve? Judas não menciona de forma clara os destinatários da carta, mas é possível deduzir que deveriam se tratar de judeus cristãos, novos convertidos e conhecedores dos costumes e tradições. Estudiosos apontam que possivelmente era uma comunidade da Ásia Menor, onde Pedro também trabalhou por um tempo e também escreveu para eles. Estima-se que a carta de Judas foi escrita num tempo posterior à morte dos apóstolos. Como um dos exemplos é a ênfase que dá para se lembrarem das palavras ditas anteriormente, como está nos versos 17 e 18, e que estava acontecendo no meio deles. Por que Judas escreve então essa carta? Qual a motivação? Podemos perceber no versículo 3 a preocupação de Judas com a situação e os problemas que ameaçavam os cristãos quando menciona que, primeiramente, tinha um propósito inicial, mas que se sentiu obrigado a escrever em tom de exortação e a se manterem firmes na fé, a fim de impedir que certos indivíduos falsos mestres que dissimuladamente se introduziram no meio deles provocassem danos às suas vidas. Judas faz forte a advertência sobre os riscos das falsas doutrinas e do ensino, incluindo a questão do comportamento corrompido que esses homens tinham, contaminando e ameaçando a igreja primitiva. Judas está advertindo contra certos cristãos, falsos mestres, que ameaçavam destruir a comunhão dos crentes. Estes homens tinham um caráter e conduta totalmente imorais e contaminavam a igreja com suas pregações.
Judas adverte que aquele que seguissem tal caminho podiam estar certos do julgamento de Deus. Daí encontramos citações de Judas sobre o Velho Testamento, demonstrando conhecimento da história e declarando o mesmo destino de juízo e castigo aos que se desviarem, persistindo nos mesmos pecados. Vemos nos versos 5 a 11 os exemplos citados como juízos de Deus contra aqueles que não guardavam aliança e se prostituíram com o pecado. Nos versos 12 a 16, o autor identifica a culpa destes indivíduos e, portanto, sujeitos ao juízo de Deus e condenação. Percebemos então que Judas está apontando para a igreja os riscos a que estão sujeitos, advertindo-os e alertando-os para se manterem firmes e serem diligentes na fé. Entendemos que esta advertência ainda se faz necessária em nossos dias. Há uma grande quantidade de interpretações, leituras tendenciosas, manipulações de entendimentos, etc., que podem induzir muitas pessoas a aceitarem falsas doutrinas e ensinamentos. Falsos mestres e indivíduos com tendências perversas ainda existem em nosso meio. Não temos tempo aqui para tratar de pelo menos duas fortes influências contrárias ao Evangelho que na época provocava muitas divisões, mas podemos lembrar que ainda hoje tendências negativas ao Evangelho de salvação tentam provocar prejuízos no meio cristão. Portanto, o alerta de Judas também deve ser ouvido pela sua igreja hoje, a qual deve buscar entendimento sólido e firme para não ser levada facilmente por ventos contrários. Por fim, qual é a mensagem de Judas? A mensagem que Judas leva para os cristãos depois que faz sua advertência é para permanecerem firmes na fé. Os versos 20 a 23 são palavras dirigidas a irmãos amados. Vejamos. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas 1, 20 a 23. Judas orienta para buscarem a edificação, crescimento e entendimento da palavra. Judas lembra da necessidade da oração. Judas exorta para permanecerem no amor de Deus e serem fiéis enquanto vivem na dependência de Jesus Cristo. Judas também alerta para ajudarem outros cristãos que eventualmente estejam fracos na fé e na dúvida. Judas também orienta para dispensarem amor aos incrédulos, porém detestando o pecado deles. Judas certamente escreve com o coração apertado, pois demonstra amor por esses cristãos e preocupação com os perigos que estão passando. Judas escreve na expectativa de que a igreja receba a advertência e orientação de bom coração e permaneça fiel à mensagem que recebeu das boas novas. Creio que Judas também faria as mesmas recomendações em qualquer lugar que notasse que cristãos possam estar cercados dos perigos da falta de conhecimento. Creio que estudar a palavra de Deus e praticá-la diariamente é uma forma de crescer e se edificar e seguir os conselhos que Judas deixou em sua carta. Por fim, Judas faz o encerramento de sua carta com uma reverência ao único Deus, com o poder supremo para guardar os seus filhos por intermédio de Jesus Cristo, Salvador, cuja majestade e soberania são eternas. Vamos orar? Santo Deus, Tu és soberano nos céus e na terra, em todo o tempo Tu és Senhor. Não há outro igual a Ti. Nós nos rendemos diante da Tua majestade, porque somente em Ti podemos encontrar salvação para as nossas vidas.
Estudamos hoje na Tua Palavra que a mensagem de Judas também é um alerta para que nós entendamos com mais cuidado a Tua Palavra e assim poder vivê-la dignamente. Ajuda-nos a entender a Tua lei. Ajuda-nos a praticá-la todos os dias. Te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.